Nós estamos no quarto e último capítulo de uma série, que foi a série inaugural da capela nesse endereço. E nós escolhemos esse tema, que não é sobre o destino, mas sobre a jornada, porque nós, como corpo de Cristo, como igreja, também estamos, como você individualmente, passando por um momento de que nós estamos com os olhos lá no destino, querendo chegar lá, querendo que tudo esteja funcionando como a gente gostaria. E corremos o mesmo risco que você corre na sua vida pessoal, de ficar com o olho lá no seu destino e esquecer do hoje, do presente, da sua jornada. E é a jornada, é o que nós fazemos hoje, que vai nos levar ao nosso destino. Se você ficar focado só onde você quer chegar, ou naquilo que você quer conquistar, e desprezar, ou de alguma forma não ficar atento ao que você faz no dia a dia, no cotidiano, você não vai chegar no seu destino, no seu objetivo, no seu sonho. Então esse é o tema que nós escolhemos para começar, porque sabemos que muitos de nós, principalmente quando começa o ano, a gente renova os nossos sonhos, a gente refaz os nossos objetivos, a gente traça metas para onde nós queremos chegar, e muitos de nós já aprendemos que nós mesmos às vezes nos sabotamos. Vai passando o tempo, daqui a pouco está tudo igual o ano passado de novo, daqui a pouco você já está fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito que você fazia, e não existe maneira de você conseguir um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. A única forma de você ter um resultado diferente é mudando o que você faz. E muitos de nós caímos muitas vezes num erro que nos incomoda, nos estressa muitas vezes, que é repetir os mesmos erros. A gente acaba fazendo de novo, e de novo, e de novo. E isso em todas as áreas da sua vida. Pode ser nos relacionamentos, nas suas finanças, nos seus estudos, no seu relacionamento com Deus. É sempre a mesma coisa, a gente acaba cometendo os mesmos erros. A gente quer resultados diferentes, mas não sabe como fazer. Então, por isso que nós fizemos essa série. Nós começamos essa série quebrando alguns mitos, né? Que se ouve falar muito. Um mito é o mito da experiência. Quanto mais eu experimento, quanto mais eu vivo, mais eu sei, mais sábio eu fico. Isso é um mito, isso não é verdade. Porque se você já está no quarto exame do Detran, você sabe que a experiência não está adiantando nada, né? Você fez um, fez dois, está no quarto já. Ou então, aqueles que, por alguma razão, se dedicaram por um tempo, entraram numa dieta nova, perderam tantos quilos, aí passou um tempo, daqui a pouco já se recuperou e recuperou até com um pouco a mais. Aí você, de novo, tem uma nova dieta da lua, do sol, das estrelas, Duncan, sei lá, qualquer tipo de dieta, você vai de novo e mergulha naquilo, mas aí você não tem persistência, daqui a pouco você recupera, e aí a experiência não está valendo de nada. O que vai fazer a diferença é você mudar o seu pensamento e as coisas que você... avaliar os seus erros e mudar daqui para frente, né? Segundo mito que a gente quebrou é o mito do conhecimento. Quanto mais eu sei, melhor eu faço. É um mito também, isso não é verdade. Porque se isso fosse verdade, se quanto mais eu sei, melhor eu faço, psicólogo não teria problema em casa, certo? Certo? Só estou ouvindo as crianças, tem alguém aqui? Certo? Sim. Né? Se quanto mais eu sei, melhor eu faço, então, assim, psicólogo não tem problema, porque ele resolve o problema de todo mundo, o dele, então, é fichinha. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Se conhecimento também fosse sinal de sabedoria, né? Você não conheceria nenhum médico, por exemplo, que tem hábitos alimentares errados, ou que fuma, por exemplo. Né? Médico não podia fumar, o cara tem conhecimento, né? Então, não é bem assim. Ou então, se isso fosse verdade, político não roubava, certo? Porque política é a arte da organização. E quando você vê
político, geralmente a gente se associa com desorganização, né? De um modo geral. Nós estamos torcendo para o país melhorar agora, e nós não podemos só torcer, nós precisamos orar e votar direito. Mas também, assim, também é a mesma coisa. Se o conhecimento simplesmente resolvesse a questão política, não roubava. Bom, em igreja, é muito comum também a pessoa que conhece mais do que a outra se sentir orgulhosa com isso e achar que ela é melhor do que a outra porque ela sabe mais teologia, porque ela leu tantos livros, ela fez um seminário. Isso é muito comum em igreja. Se achar que você é melhor do que o outro porque você sabe mais. Mas tem muita gente que sabe muito, mas não é capaz de pedir desculpa. De que vale a sabedoria toda se na prática isso não está funcionando? Então, é um mito que nós quebramos. O conhecimento só tem valor quando ele é acompanhado da prática, tá? O último mito que nós quebramos é o mito do tempo. A gente acha que não tem tempo, que tudo tem que ser muito corrido. A gente acha que o tempo é nosso inimigo, que a gente está correndo contra o tempo. Na verdade, não. O tempo é o nosso amigo. Porque é só fazendo uma reflexão sobre os seus erros e as coisas que você fez é que você consegue um resultado diferente. Então, investir tempo refletindo sobre o que aconteceu e mudar de atitude não é perda de tempo, é ganhar tempo. Então, nós falamos de duas coisas, hoje vamos falar da última coisa, que vai ajudar a cada um de vocês, a cada um de nós, a termos resultados diferentes, a podermos interferir no nosso destino. E eu falei já de duas coisas. A primeira coisa que eu falei é: encare a verdade. Olhe para o que aconteceu com você em qualquer área da sua vida que está te trazendo aflição, tristeza, frustração. Olha para aquilo com verdade. Com verdade. Sempre vão haver desculpas que você pode dar. Ah, isso aconteceu por causa de fulano, de ciclano, por causa da economia, por causa do patrão, por causa da empregada, por causa da outra pessoa. Sempre tem algum culpado. Nós somos habilidosos em encontrar culpados para justificar os nossos erros. Enquanto você fizer isso, você não caminha adiante. Enquanto você não parar e olhar para o que você fez, nós temos um gráfico aí. Eu sei que eu falei dele, eu ia colocar ele bem mais à frente, mas vamos supor que aconteceu um problema na sua vida, a sua parcela de culpa é o que está em azul ali. O resto talvez não tenha sido culpa sua, mas se o azul foi culpa sua, é naquilo que você tem que trabalhar, aquilo que você tem que olhar, analisar, para que você não cometa o mesmo erro. É assim em tudo que a gente faz. Você tem que olhar para a parte que você fez e que você pode interferir. Às vezes, na outra parte, você não consegue interferir. O problema que foi da economia, o problema que foi causado pelo outro, provavelmente você não vai conseguir interferir. Mas no erro seu, naquilo que você fez, que você pode fazer melhor, você pode interferir. Então, esse foi o nosso primeiro ponto. Encare a verdade. Segunda coisa que eu falei, que a gente precisa mudar a nossa mente, pensar fora da caixinha. Se a gente continuar pensando do mesmo jeito que a gente pensa, a gente vai fazer as mesmas coisas que a gente faz e a gente vai colher os mesmos resultados. A única forma de você colher um resultado diferente é pensar diferente, pensar de uma outra maneira. E se você continuar pensando da mesma maneira que você costumava pensar, você vai fazer as coisas da mesma maneira que você costumava fazer. Entenderam isso? Se você pensar do mesmo jeito, você não vai mudar a sua forma de agir. Você vai desejar um outro resultado, mas você vai continuar fazendo exatamente igual. Então, a Bíblia diz que a gente precisa transformar a nossa mente, a gente precisa pensar fora da caixinha. O apóstolo Paulo fala isso claramente: transforme a sua mente, pensa diferente. Não é porque todo mundo está falando que isso aqui é legal que você tem que achar que aquilo é legal. Se aquilo ali não tem a ver com a verdade de Cristo, não é legal, não vai funcionar. O resultado vai ser o que está todo mundo colhendo. Você vai colher o mesmo resultado. Então, pensa fora da caixinha, age, pensa diferente. Então, com essas duas coisas, se você foi capaz de olhar para o seu erro e tirar suas conclusões, e se você é capaz de pensar diferente, de mudar o seu pensamento, nós estamos prontos
para a próxima questão, que é o encerramento da nossa série. Volta ao gráfico, por gentileza. Nós estamos prontos para uma pergunta. Se aquilo ali, em azul, foi o que eu fiz de errado, e se tem uma porcentagem maior, igual ou menor, de que alguém ou algo causou um problema em mim ou em você, o que fazer com esse mal que foi causado contra você? Já falei, tem coisa que é minha culpa e tem coisa que é culpa de alguém, é verdade. É verdade. Conheço tantos casos de pessoas que estavam fazendo tudo direitinho num casamento e foram traídas. Sem nenhuma conversa, sem nenhuma discussão, sem nenhum debate de relacionamento, sem nenhum tratamento. Pessoas que sofreram com isso. Ela deve ter uma parcela de culpa. Mas quem tomou a atitude foi a outra pessoa. E aquela atitude trouxe um peso, um problema muito grande, uma frustração. E tantas outras coisas. Às vezes um sócio seu, que era seu amigo, que vocês começaram a sociedade juntos, daí ele passou a perna em você. Te roubou. Na hora que você acordou, as contas estavam todas erradas. Ele te enganou. Tudo bem, você pode ter demorado a abrir os olhos, você devia ter conferido melhor, essa é a sua parte. Mas tem uma parte que foi a pessoa que fez, que causou em você. Pessoas que inventam mentiras para te prejudicar. Quem aqui nunca foi vítima? Eu já fui muito vítima de pessoas que, por alguma razão, quiseram me prejudicar e inventaram histórias que não eram verdadeiras. E aí, aquilo... nem adianta você sair e falar, não, isso não é verdade, não. Não adianta, aquilo ali vai se acomodar com o tempo e a verdade vai aparecer. Mas naquele momento, aquilo te traz um prejuízo. E a pessoa fez aquilo somente com o objetivo de te prejudicar. Ela não tinha razão para fazer aquilo. Pode ser ciúmes, inveja. Todos aqui sofremos com algum tipo de inveja. Então, tem uma parte, sim, que alguém fez alguma coisa contra você e aquilo te prejudicou. E aquilo, você está trazendo aquilo junto com você, aquele sofrimento. Aquilo que aconteceu lá atrás, a traição, a sociedade, o casamento, o amigo que inventou a história, aquela pessoa que te prejudicou fisicamente, ela, em vez de ficar no passado, você está trazendo isso com você até hoje, porque aquilo dói. E toda vez que você se lembra, aquilo te machuca. E toda vez que você vê a pessoa ou alguém relacionado com a pessoa, aquilo te faz sofrer. E aquilo te impede de avançar também. Então não é só o que a gente faz que nos impede de avançar, às vezes o que o outro faz também fica nos segurando, nos amarrando. E aí, por mais que você imagine que você já superou, passa um tempo, acontece alguma coisa, aquilo volta. E quando volta, tem uma palavrinha, né, que a gente usa muito, que é ressentimento. Uma pessoa ressentida. O que é ressentir? É sentir de novo. Isso é que é ressentir. Então, o que acontece? Você sente as mesmas dores como se o problema estivesse acontecendo naquela semana. Você lembra do que fizeram com você, e eu estou falando de coisas mais leves, mas tem coisas pesadas, tem abusos emocionais, físicos. Você lembra daquilo, e aquilo te amarra, como se fosse correntes, te impedindo de andar para frente, porque toda vez que você se lembra daquilo, por alguma razão, aquilo ali te traz um peso, e você ressente tudo outra vez. Você sente de novo, você sofre de novo, e você fica paralisado de novo. O que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? São fantasmas que a gente fica levando pela nossa vida. E para os relacionamentos novos, para as amizades novas,
para mudança de endereço. Você vai levando os fantasmas junto com você. O que a gente pode fazer em relação a isso? A pergunta que inicialmente vai chocar um pouco vocês, a minha pergunta assim, bem direta, e depois eu vou tentar explicar um pouco melhor, é: tá, fizeram isso contra você, tá bom? Eu não sei da vida pessoal de cada um, mas entendo que você pode ter sido vítima de algo muito dolorido, muito profundo, e que você carrega isso. A minha pergunta para você, muito direta e aparentemente fria, é: por quanto tempo você ainda vai carregar esse sentimento? Por quanto tempo você ainda vai carregar isso junto com você? Aí na sua cabeça está passando assim: esse pastor está falando isso porque ele não sabe o que aconteceu comigo, não é? É isso que está passando na sua cabeça. Esse pastor não sabe o que aconteceu comigo, por isso que ele está falando isso. Isso é verdade, eu não sei o que aconteceu com você, mas eu repito a pergunta: por quanto tempo você vai carregar isso? Até quando que você vai levar isso? Por quanto tempo ainda você pretende deixar que essas pessoas que te maltrataram continuem a influenciar a sua vida? Por quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Mais 2 semanas? Quando você sofre de novo, sabe o que você está fazendo? Você está dando permissão para aquela pessoa que te maltratou, te maltratar mais uma vez. Quando você traz aquele sentimento de volta para o seu dia hoje, você está dando permissão para aquela pessoa que desejou o seu mal, que te prejudicou, que mentiu contra você, que por alguns momentos riu do seu sofrimento. Você dá permissão para que ela faça isso de novo, que ela continue interferindo na sua vida. Por isso que eu insisto, é hora de interromper isso, parar com isso, decidir dar um fim nisso. E não é verdade que todos nós somos apaixonados por histórias de superação? Talvez a sua história seja difícil, mas quantas histórias você já ouviu de pessoas, nossa, foi abandonado pela mãe e pelo pai na rua, cresceu até adolescência, viveu na rua, passou fome, cheirou cola, depois alguém deu uma oportunidade, aí a pessoa ou foi jogar futebol, ou foi fazer não sei o quê, aí mudou de vida, hoje ele tem uma organização que abençoa um monte de gente. A gente não é apaixonado por essas histórias? Não são essas histórias que nos comovem, essas histórias de superação? Pessoas que viveram coisas piores do que nós. E por que a gente, quando olha para a gente mesmo, parece que a gente não consegue superar? Então, qual que é o diferencial dessas pessoas conosco? O diferencial dessas pessoas é o seguinte: para essas pessoas, o passado ficou na memória, mas o passado não as define mais. Então é isso que você tem que pensar, o passado vai ficar na sua memória, mas ele não pode te definir mais. Porque quando você traz isso de volta e sente de novo, aquilo está te definindo, quem você é. Você está sofrendo de novo, você está deprimido de novo, você está doente de novo, você está irritado de novo, você está gritando de novo, você está brigando com todo mundo de novo. Porque aquilo veio à tona. Então, a única forma de você resolver essa questão depende de uma decisão sua. Mas a Bíblia nos ensina, e isso não é novidade para nenhum de vocês, ninguém vai se surpreender com o que eu vou falar. Talvez você devesse se surpreender consigo mesmo por nunca colocar isso em prática. Mas você não vai se surpreender. A Bíblia nos ensina que a única forma de você se livrar desse lixo, de não ficar trazendo esses sentimentos para o seu presente, é perdoar. Simples assim. Mas isso eu já sabia. Você já sabia. Você só não fez. Você só não colocou em prática. Por isso que você está vivendo tudo aquilo de novo. O perdão permite que eu aprenda com o passado, sem que seja necessário
eu carregar aquele lixo para o meu futuro. O perdão me ensina isso. Eu aprendo com o passado, mas aquilo vai ficar no passado. Aquilo não vai me definir mais. Da próxima vez, eu vou ficar mais atento. Da próxima vez, eu vou cuidar mais, vou ser mais carinhoso. Da próxima vez, eu vou checar os números. Da próxima vez, eu vou confrontar logo de cara. Assim você resolve a sua parte. O resto, o lixo que ficou para trás, é só o perdão que elimina esse peso do ressentimento. Então nós vamos ler mais uma vez o apóstolo Paulo falando sobre isso, dessa vez na sua carta aos Efésios, o pessoal que morava em Éfeso. Na verdade a gente fala livro de Efésios, mas é uma compilação de cartas que Paulo escreveu de dentro da prisão para os crentes naquela cidade. E ele ensina um monte de coisas, dentre elas, a como lidar com essa situação. Então, se você trouxe a sua Bíblia, a gente vai ler em Efésios, no capítulo 4, como Paulo, aparentemente, também é frio, quando ele fala desse assunto, mas o quão profundo ele é, porque Paulo foi um cara que tinha muita coisa no passado dele que precisava ser perdoada, muita coisa. Paulo foi um cara que mandou matar cristãos. E depois que Paulo foi transformado por Jesus Cristo, ele foi perseguido e caluniado, e mentiram, e torturaram ele, e ele era inocente em tudo isso. Então ele tinha muito conhecimento, muita bagagem para falar sobre nós, para falar para nós sobre o perdão. Então Paulo é muito direto. Efésios 4, versículo 26, Paulo fala bem na lata. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Vamos entender o que é isso que Paulo está falando aqui. Você já leu isso aqui, mas talvez você nunca tenha feito uma reflexão. Paulo está falando que a gente pode ficar irado de vez em quando. Sim. Você combinou uma coisa com a pessoa, deixou tudo combinadinho, acertadinho, a pessoa fez o oposto daquilo que ela falou para você que ia fazer. Paulo falou assim, essa hora a gente fica irado mesmo, a gente corre sangue nas nossas veias. A gente não tem sangue de barata, a gente fica irado. Mas Paulo está falando assim, uma coisa é ficar irado, a outra coisa é você pecar. A outra coisa é você deixar isso crescer de uma forma que te faça pecar, te faça fazer alguma bobagem. Então você pode ficar irritado, mas não deixe que isso avance. Então aí Paulo continua dizendo o seguinte, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Paulo está falando assim, claramente, não deixa isso crescer. Você ficou irritado? Você ficou magoado? Não deixa isso crescer. Você ficou irritado com a sua esposa, você chegou 9 horas da noite, atrasado, com fome, chegou em casa, não tinha janta, sua mulher estava assistindo novela, aí você ficou irritado com aquilo? Eu ficaria. A gente fica um pouco irritado, fala, trabalhando até agora, chego em casa, tal, não tenho o que comer, agora eu vou ter que sair para comprar alguma coisa para fazer. Mas aí qual que é o conselho de Paulo? Não deixa isso crescer. Não fecha a cara, pede uma pizza, vai dormir de cara fechada. Paulo está falando assim, não resolve isso, antes do sol nascer. Quer dizer, antes de dormir, tem uma conversa com a sua esposa, resolve aquela questão. Amor, puxa vida, isso, tal, a gente você podia fazer diferente. Não, tudo bem, eu posso chegar mais cedo. Tudo certo, mas não deixa isso crescer, é isso que Paulo está falando aqui. Não deixa isso crescer. Mas também, Paulo está falando de um pôr do sol um pouco mais profundo e mais abrangente. Paulo está falando para você não levar essas coisas que te magoam, que te frustram, para outra estação da sua vida. Você não ficar carregando essas coisas para as outras estações da sua vida. Resolve logo. Rápido. Põe um ponto final naquilo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Resolve logo.
Quantos pôr do sol vai ser preciso para que você decida deixar o passado no passado e seguir em frente? Quantas vezes o sol vai ter que se pôr para que você decida que aquele passado que você viveu, que te machuca, não te influencie mais? Quantas vezes o sol vai ter que se pôr para que isso aconteça? Aí Paulo diz o seguinte: não deem lugar ao diabo. Percebe? Quando você começa a cozinhar uma coisa e ao invés de resolver, quando você deixa o sol se pôr 1, 2, 3 vezes e a coisa vai ficando, aquilo ali abre portas para o inimigo das nossas almas agir. Aquilo vai ficando cada vez mais dolorido, aquilo vai crescendo, aquilo vai virando um pecado. Você acaba amaldiçoando a pessoa que te amaldiçoou, desejando vingança. Aquilo começa a crescer em você. Paulo está falando, resolve isso logo. Não dê oportunidade ao diabo. Imagina o seguinte, eu vou ler esse versículo de novo, só para você ter uma ideia. Pensa numa situação ruim que aconteceu, ou alguém que te prejudicou. Olha o que Paulo está falando para você. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao pontinhos. Não deixa aquela fulana, aquele fulano, aquela situação fazer o trabalho do diabo na sua vida. Não deixa aquela situação te subjugar. Não deixa aquela situação te fazer mal, te fazer sofrer de novo, ressentir, ficar amarrado, não conseguir avançar por causa daquilo. Não dê lugar ao diabo, não deixe que isso aconteça. E aí Paulo vai direto ao assunto, ele fala assim, livrem-se disso, livrem-se de toda amargura, livrem-se de toda indignação. É como se Paulo estivesse falando assim, para com isso, gente, para com isso. E não é uma pessoa que é rasa e que diria para vocês assim, seu problema não é nada. Lógico que não. Paulo viveu coisas piores do que todos nós. Ele sabe que seu problema é complicado, mas ele está falando, para com isso, é você que decide que hora que você vai parar de carregar esse fardo. É você que decide. Livre-se de tudo isso, da ira, da gritaria. Se tem alguma situação ainda fazendo vocês perder a calma e sair gritando de novo, se livra disso. Larga isso para lá, da calúnia, bem como de toda a maldade. Acaba com isso já na sua vida. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. De novo a nossa palavrinha aqui. Se tem uma fórmula para você se livrar disso, é perdoar. É perdoar. Não há o que você fazer com aquilo que não foi sua culpa, mas você pode perdoar para que você fique livre daquelas correntes. No ano passado, 2017, eu atendi uma moça na capela, e ela tinha 25 anos de idade. Ela que me procurou, ela queria conversar comigo. E ela queria contar a história dela. Ela falou que aos 6 anos de idade, eles moravam num sítio e o tio dela era o gerente do sítio, o pai dela e a mãe trabalhavam para o tio. E todo mundo era crente, tá? Só que num certo dia, quando ela tinha 6 anos de idade, ela estava junto com a irmãzinha de 3 anos de idade, esse tio abusou dela. Na frente da irmãzinha. E ela ficou tão apavorada, ela gritou, e aí o tio ameaçou, e aí ela foi contar para o pai e a mãe. Pai, mãe, sabe o que o tio fez? Fez isso. Sabe o que os pais dela falaram? Filha, você está inventando isso. Seu tio não é disso. Seu tio é um homem da igreja. Você está inventando isso. Mãe, pai, a fulaninha estava junto comigo.
Ela viu. Seu tio não é disso, filha. Não fala assim do seu tio. E ela foi abusada outras vezes por esse tio. Até com 14 anos, ela inventou um casamento para poder sumir daquele lugar. E ela viveu com isso. Aquilo corroía ela todos os dias. E aí ela me chamou para conversar, para falar uma coisa para mim, que eu vou levar para o resto da vida. Ela falou assim: pastor, esses dias eu estava aqui num culto da capela, e o senhor falou sobre perdão, que é uma decisão nossa. Eu quero falar uma coisa para o senhor. Faz 19 anos que eu não sabia o que era dormir uma noite sem pensar nisso. É como se por 19 anos eu estivesse trazendo o mundo nas minhas costas. Meu casamento é uma droga, minha vida é uma droga. Mas no dia que o senhor falou sobre isso, eu entendi, coloquei em prática, eu sou outra pessoa hoje. Não tem nada a ver comigo, gente, nada. Não tem nada a ver comigo, nada. Tem a ver com isso aqui, ó. Tem a ver com essa palavra. Não inventei nada, isso aqui não foi ideia minha, está tudo aqui. Há 2000 anos isso está escrito. Enquanto você não tomar a decisão de perdoar, por pior que tenha sido aquilo que aconteceu com você, você vai ficar preso, você não vai avançar. E a sua vida vai ficar amarrada. Então não tenha medo, meu irmão, eu falo isso de todo o meu coração. Não tenha medo de olhar para dentro de si mesmo, das suas amarguras, das suas frustrações. Não tenha medo de encarar a verdade, porque tem coisa que você participou, a culpa foi sua. Não tenha medo de encarar. Não tenha medo de mudar a sua mente. Mas, principalmente no dia de hoje, eu quero enfatizar, não tenha medo de perdoar, porque só o perdão é que vai te libertar. Só o perdão é que vai te libertar. Se alguém fez alguma coisa para você, que você carrega com você, você arrasta por onde você vai, a única razão, a única forma de você se libertar disso é o perdão. E se você é um cristão, um seguidor de Jesus, olha como Paulo compara essa situação. Ele fala o seguinte no final do versículo: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Gente, eu perdi a conta de quantas vezes eu errei com meu Deus. Perdi a conta de quantas vezes eu precisei ser perdoado pelos meus erros, pela minha desobediência, pela minha cabeça dura. Inúmeras vezes eu precisei ser perdoado. E de vez em quando eu preciso ainda. De vez em quando eu patino, de vez em quando eu perco a calma, de vez em quando eu preciso do perdão de Deus. Isso não vai ter um dia que só no céu que a gente vai conseguir se libertar de tudo que a gente vive. Mas ninguém demonstrou melhor isso do que Deus, enviando o Filho dele para me perdoar de todos os meus pecados, de todos, aqueles que eu perdi a conta. Deus mandou Jesus para me perdoar. Então, assim como Deus me perdoou em Cristo Jesus, eu sou capaz de perdoar qualquer tipo de coisa que tenha sido feita contra mim, para o meu próprio bem, para o seu próprio bem. Não é para o bem do outro exclusivamente que você vai fazer isso, é para o seu bem, é para a sua libertação, é para você caminhar adiante, é para a sua vida entrar nos trilhos. Então, pode ser que nós tenhamos aqui pessoas que foram muito magoadas.
Pode ser que nós tenhamos pessoas aqui que sofreram abusos e emocionais, traições, calúnias. É bem provável que tenhamos bastante gente aqui que passou por isso. Se você ainda está carregando isso com você, em nome de Jesus, nós vamos orar agora e você vai entregar isso nas mãos do nosso Deus, nosso Salvador. E declarar com a sua boca o seu perdão. Se você não conseguir fazer isso agora, faça a hora que você chegar na sua casa, no seu quarto, mas você vai experimentar, como essa moça que eu acabei de contar a história dela. Você vai experimentar uma libertação na sua vida. É como se, de novo, a sua vida se encaixasse nos trilhos de novo. Porque se isso não acontecer, dificilmente você vai chegar no seu destino. Porque você vai ficar tropeçando nessas pedras do caminho. Vamos orar então juntos sobre isso? Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que, sem merecer, aquele que não tinha pecado, se doou pela minha vida, entregou a vida dele pela minha salvação, pela salvação de cada um dos meus irmãos que aqui estão, e aqueles que ainda vão assistir essa mensagem no computador, no YouTube. Porque Jesus fez isso na cruz, foi capaz de me perdoar com meus incontáveis pecados e nos perdoar. Dá-nos essa capacidade, Senhor Deus, de perdoar as pessoas que nos magoaram, para que a nossa vida possa avançar, Deus. Talvez muita gente aqui hoje esteja se sentindo travada na vida, talvez a vida parece que não anda, entra ano, sai ano e os resultados são os mesmos. Quem sabe, Deus, não seja isso que está faltando. Reconhecer os próprios erros e perdoar os erros dos outros, Pai. Nos ensina essa verdade, Pai. Cristaliza essa verdade nas nossas mentes e no nosso coração, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A gente quer encerrar esse culto celebrando isso que Jesus fez. O maior ato de perdão feito na humanidade, na história da humanidade, que foi Jesus Cristo entregar o seu próprio corpo para o perdão do meu e do seu pecado. E o próprio Jesus ensinou que a gente fizesse isso, tomasse o vinho, comesse o pão, em memória dele, para que a gente se lembrasse do que Jesus fez por nós. E que na hora que você esteja tomando o suco de uva que representa o sangue de Jesus, que te libertou, te limpou dos seus pecados, e o pão, que é o corpo de Cristo, na hora que você estiver com eles nas mãos, agradeça a Deus pelo sacrifício de Jesus. E peça que aquilo seja libertador para você. Que da mesma forma que Jesus te perdoou, você possa perdoar aqueles que te ofenderam e os quais têm dívidas com você, que você possa perdoá-los, assim como Deus nos perdoou em Jesus. Amém? Então eu quero convidar, nós temos 2 mesas, metade para cá pode servir nessa mesa, a outra metade aqui, os nossos líderes vão estar aqui servindo vocês. Pega o seu pão, pega o seu cálice, nós vamos cantar uma música e depois juntos nós vamos tomar o pão e o vinho. Amém? Maravilhado
grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, grandioso és tu. Grandioso és tu. As estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, oh, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, oh, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportará. Adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, oh, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, 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 grandioso és tu. Após a ceia, Jesus tomou o pão e, dado graças, partiu aos seus discípulos e disse: fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Comamos.
Semelhantemente, Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, disse assim para os seus discípulos: esse vinho representa o meu sangue, é o sangue da nova aliança, é o sangue do perdão dos pecados, é o sangue que nos aproxima de Deus. A partir desse sangue derramado, o sangue do Cordeiro, todos os nossos pecados são perdoados. E temos a habilidade de perdoar as pessoas que nos têm ofendido. Então bebamos em memória do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar aqui à frente os nossos líderes da Capela da Graça. E quero convidar o Palmiro, o pastor Palmiro. E a gente quer encerrar esse culto de celebração dos 13 anos da capela com uma oração para que Deus nos dê direção, sabedoria, para que a gente possa mudar o mundo, mudar o nosso mundo e o mundo à nossa volta, em nome de Jesus. Então eu queria que os líderes subissem aqui, sem receio. Pode vir aqui, por favor, Palmiro. Você te ajuda? Vem, por favor. Estamos todos aqui? Por favor, Palmeiras. Oremos todos então. Senhor, nós somos muito gratos ao Senhor. Este momento especificamente em que nós trazemos a memória, através desta celebração do partir do pão e do vinho, Senhor, o dia que o Senhor virá. O Senhor disse para fazermos isso sempre, meu Deus, até que o seu Filho venha nos buscar. E nós o fazemos agora com toda a gratidão do nosso coração, por lembrarmos disso, mas também, Senhor, por poder trazer no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, a graça de podermos ser perdoados pelo Senhor. Amém. E de podermos perdoar também. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por ter levado sobre si todo o mal que há em nós e todo o mal que nós produzimos em nós mesmos e uns para os outros. Obrigado por este perdão, por este amor que às vezes foge à nossa compreensão, ao nosso entendimento, mas que nos constrange e que nos convence de tal maneira que nos faz nos lançar aos teus pés e amá-lo e desejá-lo sempre na nossa vida. Muito obrigado. Sabemos que esta pequena porção da tua igreja, que nesse lugar novo está, Senhor, tem um propósito. Ela é relevante porque Jesus Cristo é Senhor dela. E nós te louvamos por isso, por ter nos achado, ter nos escolhido, ter nos resgatado e ter nos colocado aqui neste lugar hoje, onde nós cremos, Pai, que vamos abalar as estruturas espirituais deste ambiente, Senhor. O seu nome será glorificado e nós, como colaboradores do teu reino, estabeleceremos também o teu reino neste lugar, Senhor, em toda esta geografia física a qual esse lugar se está e em todos os lugares onde cada um de nós estamos. Muito obrigado, Senhor, é no nome precioso de Jesus que nós te agradecemos agora e para sempre. Amém. Feliz aniversário a todos vocês e a capela, em nome de Jesus. Amém?